Seja bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Juliana Carvalho e eu falo sobre a minha vida na Bélgica, a minha vida de imigrante. Eu já sou imigrante há mais de 20 anos e eu gosto de partilhar com vocês as minhas experiências e, claro, também um pouquinho do meu trabalho. E nesse vídeo eu vou responder as pessoas que enviam mensagens para minha agência de viagens online. Se você não sabe, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram, o WhatsApp, tudo bonitinho para você entrar em contato com a nossa agência, tá? Muitas pessoas entram em contato perguntando o que é preciso para poder fazer a viagem do Brasil para a Bélgica. Então, nesse vídeo eu vou tentar esclarecer o máximo possível, de uma forma bem clara e didática, para você que está organizando a sua viagem, tá? Então, ó, a primeira coisa que você tem que fazer é ter o seu passaporte. O seu passaporte você pode entrar no site da Polícia Federal, fazer o preenchimento do formulário, pagar a guia, depois você vai fazer o agendamento para você ir fazer então de fato o seu passaporte. E você tem que fazer isso com uma certa antecedência, né? Porque pode haver alguma greve, pode acontecer alguma coisa e pode ter um atraso. Mas normalmente todo o processo, né, a partir do momento que você faz a inscrição e paga aquela taxa, leva aí mais ou menos 1 mês a 2 meses, dependendo da região do Brasil que você está. Então faça isso com antecedência, ok? Lembrando que o passaporte, né, é o documento de viagem internacional. Você tem que ter esse passaporte para poder viajar para a Europa, tá? E ele é válido, ele pode ser válido de 5 até 10 anos. Então, na hora de você fazer o seu passaporte, esteja atento aí no tempo de validade dele, tá bom? Depois que você tiver o seu passaporte bonitinho, em mãos, ou pelo menos a data de ir buscar o seu passaporte, você já tem que começar a fazer as cotações, tá? E o que são cotações? São buscas de melhores preços, dias, companhias aéreas, né, para você ter aí a sua passagem que entre de acordo com o seu orçamento, né, com a sua expectativa. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de fazer uma escala muito longa, tem pessoas que, por mais que não gostem da escala muito longa, mas por não ter experiência de uma viagem internacional, não pode ter uma escala muito curta. Tem pessoas que não gostam de fazer escala ou não querem fazer escala em países que falam idiomas, por exemplo, como o alemão, como o inglês, né, por exemplo, Alemanha, Londres. Então, você tem que ter antecedência e passar todas as informações para a agência de viagens, para o agente de viagens que vai fazer a sua pesquisa, para ele encontrar a melhor opção para você. Por exemplo, saindo do Brasil, vindo para a Bélgica, se você quer fazer escala num país que fale português, então tem que ser Portugal, tem que ser através da companhia TAP, por exemplo, apesar que a Latam faz alguns voos, mas por norma vai ser pela TAP, que é uma ótima companhia aérea. Eu, assim, sempre viajo com ela. Em termos de alimentação é muito legal, mas daqui a pouco a gente fala de alimentação, tá? Mas, por exemplo, eu tenho muitos clientes, né, que vai trazer as mães, os pais para poder conhecer a Bélgica e eles não querem que a pessoa faça escala, nem mesmo que seja em Portugal. Por algum motivo, por achar que o familiar não vai conseguir, então eles preferem um voo direto, digamos assim. Voo direto para a Bélgica tem que ser de Guarulhos para Paris. Para a Bélgica não, né? Porque para a Bélgica não tem direto. Mas vamos supor, um voo direto seria Guarulhos-Paris e depois a pessoa, o familiar, vai buscar o parente em Paris, por exemplo, ou então a pessoa vem de TGV, que é como se fosse um trem, né, que sai de Paris e vem para a Bélgica, ou até mesmo de bus, tá? Bus, a passagem é baratinha. Bus, a pessoa não paga mais que 20 euros para poder vir de Paris para cá, dependendo do horário, que também tem horário que fica um pouquinho mais caro, mas dá para poder conseguir ali menos de 20 euros. E outra coisa, então, vamos supor, se você mora em Belo Horizonte e você não quer fazer uma escala dentro da Europa, a alternativa que tem, então, é ser Belo Horizonte, Paris. Faz uma escala dentro do Brasil e depois desce em Paris, que de Guarulhos para Paris é um voo direto, tá? Mas, gente, eu acho super tranquilo fazer uma escala, por exemplo, em Portugal. Fala-se português, né? É fácil de conseguir se comunicar. E mesmo sendo, por exemplo, Madrid também, que é uma escala bem tranquila, deixa eu ver mais.
Eu acho que o mais complicado poderia ser Londres, por causa, né, que Londres não faz parte da União Europeia, aí você vai fazer duas imigrações, tanto em Londres quanto chegar na Bélgica. Mas, por exemplo, Madrid, Portugal, é super tranquilo, porque independente de você não conseguir se comunicar, digamos assim, você ainda tem, né, o Google Tradutor, você tem o GPS ali, ai meu Deus, eu tenho que ir em tal lugar, você vai sair procurando, entendeu? É por isso que é importante você ter uma escala com tempo hábil para você se locomover dentro do aeroporto. E para os clientes da nossa agência, por exemplo, a gente acompanha durante todo o trajeto da viagem. Então vamos imaginar que você é um cliente da nossa agência, você está numa escala e está perdido. Você vai entrar em contato com o nosso suporte vai te orientar da melhor maneira possível. E dependendo, né, se você tiver com dificuldade de falar com a pessoa do aeroporto, a gente fala com a pessoa do aeroporto para poder, né, conseguir te orientar da melhor forma. Então pronto. Viu a passagem? Gostou do preço? Tá? Esteja atento também, que tem gente que fala assim, eu quero viajar dia 10 ao dia 10. E às vezes o dia 9 tá muito mais barato. Muito mais barato. Então, esteja assim, essa flexibilidade de datas, e já passa por agente de viagens, que você tem essa flexibilidade para poder conseguir um preço melhor. Porque R$100, R$500, R$1.000 faz a diferença quando você está no seu país de destino. Por quê? Porque vamos imaginar que você conseguiu economizar R$1.000 na passagem, alterando simplesmente a data, ou alterando o voo, por um voo um pouquinho, com uma escala um pouquinho maior, por exemplo, ou com uma escala num país diferente daquilo que você estava imaginando. Já são, por exemplo, R$1.000, R$1.000, já dá aí mais ou menos uns 170 euros, que dá para você, né, investir na sua viagem, ir num restaurante, comprar uma lembrancinha, comprar um chocolate, tá? Então, flexibilidade na hora de encontrar a passagem é muito importante para você conseguir um bom preço, ok? Depois da passagem, tem o seguro viagem. O seguro viagem, além dele ser obrigatório em alguns países da Europa, ele é essencial, gente. Por quê? Porque imagina se o voo atrasa, se você tem, depois de determinado tempo, se você perdeu as malas, se você ficou doente na viagem, o seguro viagem, ele vai te dar assistência dentro dessas coisas, desses imprevistos que acontecem, né? Apesar que vários desses imprevistos a companhia aérea também é responsabilizada. Se perdeu a sua mala, a companhia vai ser responsabilizada. Se o voo atrasou acima de X horas, a companhia aérea também vai ter que te dar o suporte. Mas quando você tem o seguro, você tem aí, né, vamos dizer que uma proteção extra. Mas no meu ponto de vista, a parte mais importante é se acontece, por exemplo, um acidente durante a viagem, né? Se acontece um óbito durante a viagem. Então, o seguro viagem, ele te cobre em relação a isso. Se você sofreu um acidente, precisar ir para o hospital, você vai estar coberto. Por mais que você tenha que pagar qualquer coisa, o seguro viagem vai te reembolsar. Se você for comprar um remédio porque aconteceu alguma coisa, a mesma coisa, sabe? E se acontecer um óbito em si, você tem a noção de quanto que é mandar um corpo da Bélgica para o Brasil? Então, para evitar chatice, evitar preocupação para a sua família, para as pessoas que estão, né, na viagem com você, o seguro, ele faz exatamente isso. Aconteceu um óbito, vai entrar em contato com o seguro vai acionar tudo que é preciso e o corpo vai ser levado para o Brasil, tá? Então, além de ser obrigatório, na minha opinião, é essencial. E a minha agência de viagens também, ela, né, faz as cotações de seguro, indica o melhor seguro também para você. Porque cada seguro, ele tem uma cobertura. Então, vamos supor, se a mulher tá grávida, então é um tipo de seguro. Se a pessoa tem acima de 65 anos, é outro seguro. Se a pessoa vai praticar esportes radicais, é outro seguro. Se a pessoa quer assistência odontológica, também é outro seguro. Então, nós somos especializados em encontrar o melhor seguro para a sua viagem, tá bom? Isso é muito importante. Depois, gente, vem o comprovante de onde você vai ficar, tá? Que é ou o comprovante da hospedagem ou então uma carta convite. Tem pessoas que acham que tem que ter os dois. Não, não tem que ter os dois. Se você vai para um hotel, você vai então apresentar na imigração o comprovante do seu hotel, tá? Ai, Ju, mas eu recebo muito isso, né? Eu não posso nem ouvir, eu até tampo o ouvido.
Eu não vou ficar no hotel. O problema é seu, meu amor. Na imigração você tem que... quantos dias da sua viagem? É 10 dias? Você tem que ter ali um comprovante de 10 dias, né? Porque afinal de contas, ninguém vai sair do Brasil para poder encontrar a hospedagem aqui. Não. Uma viagem internacional, ela pede uma organização. Então, se você está fazendo uma viagem internacional, você tem que saber aonde você vai ficar. Você tem que ter pago aonde você vai ficar. Então, se você vai ficar no hotel, você tem que ter a reserva de hotel paga, tá? Ah, eu vou pagar quando eu chegar no local. Isso é uma escolha sua. O que pode acontecer é o agente da imigração pegar o telefone, ligar para o hotel falar, não tá pago. Aí você pode, então, ser deportado, né? Aí ser impedido de entrar no país. Por quê? Porque você não tem ali um comprovante real da onde você vai ficar. E eu não tô aqui para colocar medo em você não, gente, mas é só por questão de você raciocinar. Quem é que vai sair do Brasil, vai gastar tanto dinheiro numa viagem e não vai ter um lugar para ficar, meu povo? Né? Tá pedindo para voltar para trás. Agora vamos imaginar que você tem uma carta convite. O que é uma carta convite? É uma declaração aonde uma pessoa que mora legalmente na Bélgica, ela está declarando que vai te receber na casa dela pelo período, né, do dia X ao dia Y e que ela é responsável por você durante esse período. É isso. Quem é, vamos pela lógica, para quem que você, se você tivesse morando legalmente num país, para quem que você daria a carta convite? Você só daria a carta convite para um familiar, uma mãe, para um pai, para uns tios, sabe? Por quê? Porque você realmente ia receber qualquer pessoa na sua casa? Não, não iria. E aqui na Europa tem uma cultura de não receber visita. É simples assim, não receber visita. Então, quando você chega no aeroporto com uma carta convite de uma pessoa que você não tem nenhum laço familiar, já liga um sinal de alerta. Por quê? Por causa que ninguém vai receber uma pessoa que não tem laço familiar na casa dela. Por N motivos. Culturalmente, depois, uma pessoa que mora legalmente na Bélgica, por exemplo. Aqui na minha casa, somos 4 pessoas. 4 pessoas. Tá registrado na comuna 4 pessoas. O policial do quartier, que vamos dizer que é o policial do bairro, ele já veio na minha casa mais do que uma vez para poder ver questões de documento. Veio quando eu me regularizei, veio depois por causa dos meus filhos, veio depois por causa do meu marido. Então, o governo, ele sabe que existe 4 pessoas morando aqui. O contrato da casa são 4 pessoas. O policial do quartier sabe que são 4 pessoas. E ele sabe que a casa comporta só 4 pessoas. Então, como é que você vai dar uma carta convite para uma pessoa que não é seu parente? Sabe? Para o governo belga, para o governo europeu, é uma coisa fora de contexto. A não ser que seja para uma mãe, para uma tia, você tá entendendo? Para um parente que vai te visitar. E aí, logicamente, sabe que se uma pessoa está saindo do Brasil, não vai vir para cá para passar, por exemplo, 5 dias, 10 dias, né? Tem até 3 meses, pode passar até 3 meses, que é permitido por lei. Porém, depois desses 3 meses, você tem a alternativa de prolongar o visto, vamos supor que esse caso é sua mãe que veio, ou então, acabou os 3 meses, meu amor, é tchau e benção. Porque como eu volto a falar, o policial do quartier sabe que é 4 pessoas, a polícia sabe que é 4 pessoas, o governo sabe que é 4 pessoas, aí depois vai ficar, depois dos 3 meses, 5 pessoas na casa, 6 pessoas na casa, os vizinhos percebem, o proprietário percebe, e aí pode a polícia vir na sua casa. Então, pela lógica, ninguém vai dar uma carta se não é para um parente. Ninguém vai ficar na sua casa depois do prazo legal. Você tá entendendo? Então, ou seja, por que eu tô falando isso tudo? Você vai falar, você tá falando demais de carta. Sabe por quê? Porque quando você chega na imigração com uma carta convite de uma pessoa que não é o seu parente, acende a luzinha do alerta e você pode voltar para trás. Por quê? Porque existe um comércio muito grande de vendas de carta convite. E a polícia não é boba. É só por isso que eu tô falando.
Então, se você não é parente da pessoa, se a pessoa está cobrando para poder te dar a carta, né? Se você está pedindo a pessoa para poder te dar a carta que você paga ela, sai fora. Por quê? Porque isso, além de ser crime, tá? A carta convite de uma pessoa que não é o seu parente não garante que você vai passar na imigração, tá bom? Mas, resumindo e concluindo, você tem que ter ou a hospedagem em um hotel paga ou a carta convite, tá bom? Depois disso tudo, deixa eu ver, você vai ter os seus gastos durante a viagem, né? Se você tá vindo para passear, vamos por uma viagem de 10 dias, 20 dias, eu costumo falar que você vai gastar aí, em média, em torno de... Contando por mim, tá, gente? Você vai gastar em média de uns 40 euros por dia. Por quê? Porque você vai sair, você não vai ficar dentro de casa sempre, você vai passear. Então você vai ter que comer. Então você vai querer lanchar, você vai querer comer chocolate, vai querer beber cerveja, querer comer batata frita. Você vai pagar o transporte público, sabe? Você vai viajar. Então, ou seja, eu acredito que você deve trazer aí mais ou menos, pensando assim, uns 40, 50 euros por dia, tá? Então, do tempo que você vai ficar, se você for ficar, por exemplo... Isso se você for ficar na casa de parente, tá? Se você for ficar na casa de parente, eu vou visitar a minha família, quanto que eu vou levar para me gastar? Lembrando que você não vai ter gasto com hospedagem, muito provavelmente você não vai ter gasto com comida dentro de casa, né? Vai ter gasto assim. Ah, eu quero comer uma coisa diferente. Ah, eu vou no mercado, sabe? Então eu acredito que, ou se for numa viagem de 10 dias, 500 euros, uma viagem de 20 dias, 1000 euros, esse dinheirinho para você comer na rua, experimentar as coisinhas e comprar uma lembrancinha. Óbvio que se você quiser ir para loja e comprar roupa e bababá, você vai gastar muito mais. Mas pelo menos 1000 euros, meu amor, é bom para você gastar, comer aqui na Bélgica, tá? Gente, eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo. Se tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, viagens do Brasil para a Bélgica ou para Portugal, que a gente tem cliente em vários países da Europa, eu vou deixar aqui o WhatsApp, tá? Da minha agência de viagens. Pode mandar suas dúvidas que a gente vai te responder. Pode deixar nos comentários, ok? E também, se você quiser fazer o seu orçamento com a gente, pode deixar aqui embaixo, tá? Pode clicar no link aqui embaixo que vai direto pro WhatsApp e você vai ser atendido com muito amor e carinho, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, partilhar esse vídeo com mais alguém que queira saber sobre esse assunto. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Um grande beijo, até o próximo vídeo.